Você já sofreu algum tipo de aflição? Hoje é segunda-feira, 18 de maio. Vamos refletir o Evangelho de João, capítulo 16, versículo de 29 a 33. Disseram-lhe os seus discípulos: Eis que agora falas claramente, e a tua linguagem já não é figurada e obscura. Agora sabemos que conheces todas as coisas e que não se necessitas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que saíste de Deus. Jesus replicou-lhes: Credes agora? Eis que vem a hora, e ela já veio, em que sereis espalhados, cada um para o seu lado, e me deixarás sozinho. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Referi-vos essas coisas para que tenhais a paz em mim. No mundo, haver de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, o Evangelho de hoje traz um ponto bem interessante para ser refletido. Fala sobre as dificuldades, os problemas, as perseguições, tudo aquilo que é inerente ao Evangelho, na qual nós abraçamos esse Cristo para viver a sua palavra em nossos corações. Os discípulos diante do Senhor diz que agora ele entende tudo, a palavra agora não é mais obscura, a palavra é clara e nós sabemos que tu és um enviado de Deus. E Jesus simplesmente vai dizer: credes agora? Haverá momentos que vocês espalharão. Haverá momentos que vocês me deixarão só. Por que Jesus diz isso? Porque no momento que Jesus for preso, os discípulos, todos eles, desaparecerão, no sentido de que vão se esconder para que não sejam presos, para que não sejam mortos. Eles vão deixar depois a missão de lado, cada um vai voltar novamente para a sua vida, o seu cotidiano. E Jesus quer dizer para aquelas pessoas que segui-lo é algo que precisa ter fé, precisa ter coragem, determinação. Jesus vai ser abandonado pelos seus que ele escolheu, mas por Deus não. Deus vai continuar com ele, porque o Pai está no Filho, o Filho está no Pai, e o Pai quer que o Filho cumpra a missão na qual ele designou a Jesus. Mas é necessário que nós entendamos que a nossa missão também é uma missão árdua. Quando nós abraçamos a cruz de Cristo, abraçamos o Senhor e começamos a seguir os seus ensinamentos, nós passamos também pelas dificuldades, pelas aflições da vida. Quantas aflições nós passamos na vida quando nós assumimos Cristo por inteiro na nossa vida e na nossa caminhada? Sofremos sim, sofremos de diversas formas, mas é necessário que a gente tenha a certeza que nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco, o Senhor está nos acompanhando, o Senhor participa conosco dessas aflições para que Ele não nos deixe a gente desanimar, largar tudo, abandonar. Os discípulos achavam que entendia tudo, mas não entendia. Porque para entender Jesus por inteiro é passar pelas dificuldades e permanecer com Ele. Então, quando as situações ficaram complicadas e difíceis, ora, Pedro até negou Jesus. As pessoas se esconderam para não serem presas, não serem mortas, como aconteceu com Jesus. Então a gente precisa entender. Conhecer Jesus é ter a coragem de passar pelas dificuldades, porque Jesus disse isso. Pai, que seja feita a sua vontade, não a minha. Então, se colocar diante do Senhor e deixar que Ele faça a vontade dEle, então Ele vai nos guiar. E vamos passar pelas dificuldades, pelos problemas, por todas as situações complicadas da vida. E no meio dessa tempestade, dessas aflições, eu vou estar segurando nas mãos do Senhor. Eu vou estar seguindo os meus passos, porque Ele está comigo, Ele está me protegendo. Como o Pai estava no Filho, o Filho estava no Pai, nos momentos mais dolorosos e difíceis que Jesus passou. E o Pai estava com Ele, dando força para que Ele pudesse passar por aquilo. Senhor, afasta-se de mim esse cálice. Mas que seja feita a sua vontade, não a minha. É o entendimento de que seguir Jesus passa sim pelas aflições, pelas dificuldades da vida. Mas eu preciso ter em mente que
Essas dificuldades, essas aflições, esses problemas com Jesus, eles serão passageiros. Eles serão passageiros. Então eu preciso acreditar, eu preciso crer. E é crendo que nós conseguimos passar pelas as aflições da vida, pelas turbulências da vida, pelas dificuldades da vida. E com isso nós vencemos as tempestades. Mas é preciso que eu entenda isso. A minha fé, ela vai sendo testada dia após dia. Dia após dia vai acontecer algo que vai tentar me desestabilizar, algo que vai tentar eu querer desistir, largar tudo. Mas se eu estou com o Senhor, se o Senhor está comigo, então tenho a força e a coragem para vencer. Jesus está falando para os seus discípulos, não basta só crer em mim. Não basta só crer. Tem que ter coragem de passar por aquilo que eu vou passar. Por isso Jesus convidou: quer me seguir? Pega a tua cruz, vem e siga-me. Então eu preciso começar a perceber que seguir Jesus não é algo fácil. É algo que tem que ter maturidade, força, coragem, fé, resiliência, para que eu possa entender. Virá os problemas, virão as dificuldades, vai ter momento que eu vou estar com aquela aridez no coração, vai ter momento de eu querer nem mais rezar, nem de participar de missa, me esconder num canto, me afastar de todos. Sim, isso vai acontecer, porque isso faz parte do humano, da nossa fraqueza humana. Mas quando nós temos Jesus e Deus conosco, Ele vai nos auxiliar a passar por isso. Vai nos auxiliar a superar tudo isso. É a minha fé nele. É a minha fé nele que me faz superar essas dificuldades do dia a dia. Tá certo que em determinado momento a nossa fé balança, não é assim? Parece que nós perdemos ela. Porque são tantas coisas erradas, tantas coisas complicadas e difíceis, que às vezes cai tudo de uma vez só na nossa vida. Mas é nessa situação de perseguição, de turbulência, de aflição, de tentar querer desistir, desanimar, é que eu tenho que voltar o meu olhar para Deus. Olhar para Ele e buscar forças nele, para que eu tenha coragem de superar tudo isso momentaneamente, negativamente, que está acontecendo na minha vida. Então, seguir Jesus é entender. Eu preciso estar sempre com Ele e não abandoná-lo nos momentos de dificuldade, de dor, de tristeza e de perseguição. Eu preciso continuar caminhando, porque Ele me dá toda a força e coragem para continuar caminhando e fazendo acontecer a vontade dEle na minha vida. E assim alcançarei aquilo que eu desejo, que é a salvação eterna em Cristo Jesus. Assim seja. Amém.